dessas 1.000 pessoas, quantas de fato tem o perfil do teu cliente? Nunca vai saber. Você nunca vai saber. Você não tem como saber. Essa é a primeira coisa, tá? Vai anotando aí. Não tem como saber. Qual a segunda coisa? E aí, Corban, tudo ok? Estamos iniciando o nosso podcast Ok Corban, que é o podcast do correspondente bancário. Onde nós vamos abordar e trazer assuntos polêmicos, informações úteis ao mercado. A intenção é agregar saber ao nosso mercado, trazendo polêmicas, informações, treinamentos, enfim, o que a gente puder agregar dentro do nosso mercado. Eu sou o Dalton. Eu sou Iriele. Nós somos da OK Promotora. Nascemos aqui, um pouquinho da nossa história para vocês. Nascemos aqui no Espírito Santo, na cidade de Linhares, há 14 anos atrás. Nascemos como uma loja de consignado. E quando iniciamos o nosso trabalho, entendemos que existia um nicho de mercado, uma forma de se trabalhar que poderia ser diferente do que as promotoras da época forneciam para a gente como corretores, como corbans, como lojistas, né? Como vocês. E daí nós iniciamos a nossa caminhada ao longo desses praticamente 14 anos, né? Que estamos aqui também na capital em Vitória, viemos embora de Linhares para cá. E a OK segue uma linha de trabalho muito clara desde o início, né? Baseando-se sempre muito na ética do que a gente faz, né? E vamos trazendo aqui para vocês também um convidado, né? Que ele vai apresentar o currículo dele para vocês. Vamos lá. Bom, como o objetivo da OK Promotora sempre foi orientar o Corban, né? Da melhor forma de se trabalhar, produzir e aumentar a venda, a gente está trazendo aqui hoje o nosso convidado, formado pela FAESA, bacharel em música. Ele de gestão, pós-graduado em regência e educação musical, especialista em vendas, é uma pessoa assim, né? Falei que ele joga nas odds ali, né? Estrategista digital, faixa preta em taekwondo, tem muita coisa aqui, né? Faixa roxa no jiu-jitsu e atleta de crossfit. E já vendeu mais de 2 milhões de reais em um ano com estratégias digitais. É importante destacar também que esse cara ele foi 2 vezes finalista do programa. Vou até deixar ele falar, né? Porque eu vou falar tudo do cara, ele deixa ele falar. Igor Fraga, chega pra conversa aí, Igor. Chegamos. É um prazer estar aqui com vocês. Na abertura, né? OK Corban, né? Para falar um pouquinho sobre vendas, marketing digital, estratégias digitais para o nosso mercado, que é o mercado de correspondente bancário. A minha vida profissional começou no meu primeiro emprego, foi numa loja de calçados, onde eu olhava aquilo ali e aí eu via que as pessoas precisavam entrar na loja para começar a vender. E aí eu falei assim, cara... Buscar, né? Exatamente. Eu vou ficar aqui esperando. Não sei não, cara. Se eu vou ficar aqui esperando, não. E aí, o que aconteceu? Em determinado momento, eu percebi que se eu ficasse ali, ia ficar naquela mesma... E aí teve um dia que, por exemplo, na época do Natal, eu peguei o microfone, fui pra frente da loja e comecei a narrar. N Calçados, calçando você e sua família pelo menor preço. Entra aqui. Ei, você é do outro... Ei, vem aqui. E aí... eu sempre busquei ser diferente. Você sempre buscou buscar clientes. Exatamente. Sempre. E assim, eu vejo hoje muito da seguinte forma. O mercado ele muda muito agora, hoje em dia, para o mercado, para busca digital. Né? Mas se você parar para olhar a origem, tudo sempre foi a necessidade de trazer o cliente. Né? O que muda são as ferramentas. Agora, a necessidade do cliente vir até você é que é o segredo de tudo, né? Isso nunca mudou. Isso é desde quando o mundo é mundo, desde quando aprendeu a vender, né? Alguém sempre tem que buscar alguém para comprar. Eu acho que isso é a grande sacada que tem. E o que eu vejo dificuldade sempre no mercado é como você mudar isso no tempo que o mercado vai mudando. Né? É insistir muito no jeito de se fazer antigo, é mudar totalmente para o novo, é ter as 2 formas de se fazer. Então eu acho que essa é a grande pergunta hoje, né? Principalmente para os lojistas. É melhor ter loja ou é melhor estar fora da loja buscando? Perfeito. É isso que nós temos que entender. E aí eu buscava sempre um diferencial, né? Eu sempre fazer diferente. E na minha vida, eu sempre busquei fazer diferente. Eu nunca fui com uma manada. E
eu sempre falo, quando eu converso com algum parceiro, eu sempre falo que antes de trabalhar com marketing digital, e isso eu acredito que seja um diferencial muito grande, estudar venda profundamente. Eu estudei venda, eu fui líder de equipe, eu dei treinamento de vendas para várias empresas. Eu vim também do marketing multinível, que é uma escola, é uma formação. Sim. Né? Então eu vim do marketing multinível. Então, talvez uma das maiores escolas de marketing estão aí, né? Concordo. De marketing e vendas, né? Você pega a Herbalife, por exemplo, a potência que virou a Herbalife. Perfeito. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. E sempre está se atualizando, né? Hoje você vê... E assim, você gostando ou não, ela é gigante. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Não tem o que se discutir. Ganhou o mercado, acabou. É os resultados, né? Sim. A gente precisa avaliar pelos resultados. Então, tem várias empresas no mercado de marketing multinível que são grandes. Daí que veio o convite pro Igor estar aqui com a gente, né? Aí que vem a pergunta que não quer calar. Eu acho que é o que o mercado todo muito busca. O mercado, a gente acaba batendo muita cabeça no mercado, porque escuta muita coisa, muita gente fala muita coisa, mas eu acho que o segredo de tudo o foco tem que mudar da venda pro lead. Assim que eu entendo. Todo mundo pensa na venda e ninguém pensa no lead. E o grande segredo é o lead. Então, gente, hoje, apesar desse caminho todo que o Igor segue aí de várias frentes de trabalho, hoje ele é um especialista em estratégia digital. E é isso que trouxe ele para perto. Esse caminho, né, que ele traçou até, que ajudou a trazer essas informações, né? Inventou todo esse profissional completo que hoje o Igor é, né? Eu me coloco como estrategista digital. E aí, dentro disso, existem várias coisas, porque eu não posso chegar para vocês que são uma promotora, né, e levar algo engessado. Nós estamos aqui nesse podcast justamente porque foi uma das estratégias que nós desenvolvemos para levar mais informações, conteúdo de valor do Corban. Isso aí. Então, a gente tem uma pergunta para startar de vez o início aí toda a bagagem que você pode trazer para a gente para o nosso mercado, né? Antes dessa pergunta, gente, eu queria pedir para vocês nos seguir nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, tá? Que é @okpromotora. Vamos lá, Helena, você faz a pergunta para a gente começar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Igor. Qual que é o segredo para encontrar o cliente ideal no mundo digital hoje? Não é só para conseguir nada, o cliente para o mundo digital. Ó, qual é o pulo do gato? Vamos lá. O pulo do gato é que não existe pulo do gato. É um trabalho... estratégia. É estratégia. É um trabalho intencional. Acima de tudo, é um trabalho intencional. Eu vejo muita gente nas redes sociais postando e é meio que aleatório, sabe? Meio que faz assim, vou postar porque eu tenho que postar. Mas não tem uma estratégia envolvida por trás. E acaba gastando dinheiro à toa. Né? Exatamente. Postar não é tempo e dinheiro. Conteúdo. Não é produzir conteúdo de valor. Exatamente. E às vezes você está atraindo a pessoa errada para o seu perfil. E a grande habilidade nossa é atrair o nosso público-alvo, a pessoa certa, a pessoa que vai ser seguidora, mas ela é um potencial cliente. Porque é diferente de você ter 100 mil seguidores, mas eu conheço muitas pessoas que têm muitos seguidores, mas não faz uma venda. Tem um monte de influência que você não vende uma camisa. Entende? Então, qual é o tipo de pessoa que você está atraindo postando a fotinho de biquíni só, tal? Qual é o tipo de pessoa que você está atraindo para suas redes sociais? Entende? Então, existe uma intencionalidade. Não que você não deva postar o pessoal hoje, tá? Inclusive, essa mudança primeiro a gente mudou para uma fase mais robótica, tá? Aí o atendimento no WhatsApp, no telefone, tudo era mais robótico. E o mercado ele já mudou para mais humanizado. Antigamente, você ligava para as operadoras de telefone, digite 2 para um robô falando. Você sabe que é um robô que está falando. Hoje, se você liga para uma operadora e tal, para um banco mesmo, para uma operadora, a pessoa fala assim: ei, que bom que você tá aqui, ó, tá mais eu vou te ajudar, tá? Exatamente, você sabe que eu tô falando com uma pessoa, porque é um tratamento mais humanizado. Então hoje a gente precisa
pensar por esse aspecto. Então, se eu puder startar aqui, dar uma dica inicial, é o seguinte: trate o seu cliente, de forma humanizada. Para de ficar usando lista de transmissão. Você gosta de receber lista de transmissão? Você gosta de receber? Você não gosta de receber lista de transmissão. Ninguém gosta de ficar recebendo lista de transmissão. Você precisa tratar pelo nome, por exemplo. Pelo nome, tratar pelo nome. Não existe coisa mais doce que a pessoa gosta de ouvir, que é o nome dela. Então, fale pelo nome. Grave áudio. Você tá humanizando, personalizando um pouco mais. E eu falo isso porque o que me trouxe até aqui hoje foi justamente porque eu já fui correspondente bancário. Eu já fui correspondente bancário. No mundo 100% digital. No mundo 100% digital. Não tinha loja física. Inclusive. Exatamente. No ano de... Na verdade, no ano de 2020, eu fui sócio de uma financeira. Aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Quando eu entrei nesse mundo, eu entrei eu entrei de supetão, não sabia absolutamente nada. Só que eu sou um cara que quando eu não entro pra brincar, eu entro pra me destacar. Eu sempre falo isso, e onde eu estou, eu faço isso. O mercado que eu estou, eu faço isso. Eu entro pra me destacar. Onde é que eu posso me destacar? Desde quando eu era empregado até hoje. Onde é que eu posso me destacar? E aí, eu comecei a primeiro estudar o mercado, né? Fiz todas as certificações, todas as provas, estudei e fiz as provas que precisavam fazer para ser um correspondente bancário no meu CPF, né? E comecei a usar as estratégias digitais a favor disso. Só que eu descobri que existe promotora. Somos nós. Existe promotora. E eu falei assim, mas quem faz o empréstimo, quem é? Eu fui começar a entender esse mercado. E aí eu vi que eu precisava... responder para uma promotora e essa promotora respondia para o banco. Exatamente. Então, existe uma hierarquia. Eu precisava escolher qual que é a promotora que eu ia trabalhar. Sim. E eu trabalhei com algumas promotoras que, pelo amor de Deus, eu vou te falar. Cara, eu passava muita raiva no suporte. Principalmente no suporte. Uns atendentes que sabiam menos do que eu. E quando é atendente, né? Exatamente. Quando não é um robô. Exatamente. Até chegar no atendente, você tem que passar por um monte de robô. E aí, o que acontece? Aquilo me deixava muito chateado. Muito chateado. Até o dia em que o Rafael bateu lá na minha porta. Não dei nem muita moral no início. Sabe quando você faz um negócio, você vai ouvindo um vendedor e tal... Mas ele veio falar, eu falei, cara, o que me incomoda aqui mais é atendimento. Ele falou, Igor, isso aí eu posso garantir. A OK vai te dar um atendimento. E eu testei. E, de fato, eu encontrei na OK Promotora algumas coisas que eu não encontrava nas outras promotoras, entendeu? Isso que você está falando tem muito a ver com o nosso DNA, da forma como nós nascemos, né? Como nós viramos a promotora. Porque não entrava eu vim do mercado de representante comercial. Né? Então, e na representação comercial não existe, a fábrica não vende direto para o consumidor final. São raríssimos os mercados que fazem isso. Perfeito. Um exemplo, claro, por exemplo, a Coca-Cola é o produto mais conhecido do mundo, mas não existe loja da Coca-Cola. Não existe loja da Sadia. Não existe loja do Omo. Então, existe uma hierarquia que se respeita na representação comercial, que é eu produzo, você vende. Perfeito. Ponto. Então, quando nós começamos como lojistas, eu não entendia o porquê que eu tinha que entregar a minha produção para uma promotora que também atendia o cliente final. Ou seja, era seu concorrente. Ele era meu concorrente. eu não entendia isso. Por que eu tenho que alimentar o meu concorrente? Não entra na minha cabeça. Até hoje não entra. Então, escolheu ser promotora, seja promotora. Exatamente. Porque eu não posso pescar no mesmo aquário que o meu parceiro pesca. É simples. Perfeito. Então, se eu estou pescando no seu aquário, eu estou tirando seu peixe. Então, eu entendo como você é parceiro... A rede da promotora é bem maior que a rede da... Com certeza. Não é uma briga leal. Não é uma briga leal. Entendeu? Então, a gente entende que isso está no DNA da OK, a ética. E a gente entende que é o seguinte, ou eu sou seu parceiro, ou eu sou seu concorrente. Eu sou concorrente de quem? De outros promotores. Eu sou parceiro de quem? Dos corbans, dos lojistas. Isso é muito claro dentro da OK.
A gente não faz venda direta, né? E isso tem muito a ver com o que você está falando, né? Que você, quando você estava como Corban, você estava buscando e estava entendendo que essas promotoras você vem impulsionando em rede social, você sabe que tem call center que liga para o seu cliente, atravessa o seu contrato quando você digita. Então, o suporte é robotizado. Na OK, nós entendemos, Ariel, e já nascemos assim, e mesmo quando a gente tenta colocar mais tecnologia na nossa operação, nós não abrimos mão de uma filosofia que nós temos, que é o seguinte: máquinas são feitas para ligar pessoas. Eu acho que isso aí. Eu acho que o grande erro está em quando você quer que uma pessoa se relacione com a máquina. Não, a pessoa se relaciona com a pessoa. Esse é o nosso DNA. Então, por isso que a gente não abre mão do atendimento. Usamos tecnologia? Sim. Tentamos automatizar a nossa operação? Sim. Mas o atendimento é feito através de máquina e telefone, lógico, mas ligando pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que o mercado não pode perder. Ser humano não é feito... Acho que a pandemia provou isso. E eu posso falar, né? Eu posso falar porque eu estive do lado de cá e tem uma coisa que eu enxerguei nesse mercado. Eu enxerguei que é um mercado extremamente sujo. É um mercado extremamente sujo, tá? E eu sempre busquei integridade. Porque, na minha opinião, eu tenho uma frase que fala assim, cara, o vendedor que mente, ele não é vendedor, ele é pilantra. Que ele usa de mentiras, que ele não é vendedor, é pilantra. Então, o que acontece? Eu sempre busquei a integridade. Tanto que eu não fiquei muito tempo nesse mercado justamente por conta disso. Não decidi não ficar muito tempo. É um mercado extremamente lucrativo. Sim. Extremamente lucrativo. Volume muito bom. E usando estratégias digitais, então, você consegue... Eu fiz algumas estratégias aqui, daqui a pouco eu vou falar, mas eu busquei integridade. Tá? Eu sempre busquei integridade. Venda com integridade. Você vai crescer muito mais. Sim. Vai valer muito mais a pena. E eu vi isso na OK. Eu senti essa energia na OK. Desde a ponta do Rafael, que foi o representante da OK, que eu conhecia a princípio. Primeiro contato. Os atendentes. E eu vi os vídeos do Dalton também. Sempre recebi os vídeos do Dalton. E depois a gente, né, retornou o contato para poder fazer. Eu fui lá fazer uma antecipação do FGTS com um amigo meu. E aí agora nós estamos aqui, né? Conversamos, conheci pessoalmente vocês, são um casal, pessoas maravilhosas. E você enxerga essa energia de integridade. Isso é muito legal. Tá? Isso é muito importante. Então, busque ser íntegro e busque parceiros de integridade. Isso é muito importante. Porque respeite seu trabalho. É isso aí. Eu acho que respeitar o trabalho é a base de toda relação, né? Um do outro, não é? Perfeito. Mas, Igor, então, trazendo para essa... Já nesse gancho técnico e mais técnico que você estava falando aí sobre as ferramentas digitais e tal, o que você pode trazer para a gente aí de dicas de informação em relação a toda a estrutura que é necessária para se iniciar um trabalho de estratégia digital? Tá, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, como eu falei, a gente precisa trabalhar um perfil para que seja um perfil interessante, tá? Hoje em dia eu vejo, e aí eu já vou falar diretamente do nosso mercado, eu vejo um correspondente bancário com um perfil lá, fazemos empréstimos consignados, não sei o que tal, e o tempo todo postando, faça aqui seu empréstimo, faça aqui não sei o que. Isso todo mundo faz. Isso todo mundo faz. E aí você precisa... Isso não dá mais resultado. Não dá. Isso já deu. Exatamente. Já deu resultado. Hoje não dá mais resultado. Primeiro que a entrega do algoritmo, ela é muito pequena em relação à quantidade de seguidores que você tem. Uhum. Então, se você tem aí 1.000 seguidores, o Facebook, o Instagram, né, que é a plataforma da Meta, vai entregar aí para 50 seguidores. É muito baixo. É baixo. E aí, quando é um post que gera um pouco mais de engajamento, aí ela abre um pouco mais a distribuição. Isso funciona, gente,
tanto nos posts de feed quanto nos stories. Quanto mais engajamento tem, ou seja, se você usa as ferramentas para que você atraia as pessoas e as pessoas respondam, as pessoas comentem, as pessoas engajem, o Instagram vai levar em consideração que aquele post ele é interessante, vai distribuir um pouco mais. Então o segredo é você ser atrativo não na propaganda, e sim no conteúdo que você está passando. Perfeito. Você tem que ter um conteúdo que vai de fato gerar compartilhamento, que vai, por exemplo, algumas dicas que as pessoas podem utilizar para poder salvar. E aí as pessoas salvaram aquele conteúdo para poder consultar depois. Se ela salva aquele conteúdo, o Instagram fala, olha, essa galera que salvou, vão distribuir para mais gente que pode salvar mais. Entendeu? Entendi. Então seria mais ou menos a lógica de uma propaganda no exemplo aqui da Coca-Cola, que chega no Natal ou no início do verão, né? Bota aquela propaganda gigante com o Papai Noel. A última coisa que ele vai colocando a Coca-Cola dentro das imagens que ele vai criando. Perfeito. Do Natal em família, do Natal com amigos, daquele caminhão lindo passando cheio de luz. Perfeito. Aí a Coca-Cola ela vai ser inserida naquela mensagem que está ali. O conteúdo que está ali não é a Coca-Cola. O conteúdo que está ali é a mensagem de Natal. Então seria mais ou menos a mesma coisa. Mas é vermelho, vai te remeter. Exatamente. O Papai Noel foi inventado pela Coca-Cola, praticamente foi. O Papai Noel é da Coca-Cola. Então o que acontece? Gente, o que a gente faz no digital hoje são adaptações do que acontecia no mundo físico. Sim. Antigamente não tinha um mundo digital. Então, adaptações do que acontecia no mundo físico. E aí o que acontece? Se a gente depender só do algoritmo, a gente fica à mercê da ferramenta. Explica pra gente, pra galera que não tá muito acostumado com os termos técnicos, o que é algoritmo. Algoritmo, o que é? Algoritmo é uma programação que o Instagram e as redes sociais têm para entregar aquilo. O que acontece? Quando você vai se inscrever no Instagram, eles colocam lá, é de graça. Nada de graça. Você está fornecendo seu nome, você está fornecendo sua idade, você está fornecendo seu estado civil. Você é um lead para ele. Exatamente, o seu comportamento. E aí o que acontece? Ele começa a rastrear o teu comportamento nas redes sociais. Para quê? Qual que é o jogo do Instagram? O jogo é o jogo dos anúncios. É onde eles ganham dinheiro. Eles não ganham dinheiro com você que está lá assistindo os reels e tal. Não, eles ganham dinheiro com os anunciantes. Então, nós temos que aprender a jogar o jogo das redes sociais e não depender do algoritmo, que é uma programação que ele fala assim, no início, o algoritmo fazia o quê? A programação fazia o quê? Entregava para todo mundo. Você tinha 100 seguidores, entregava para todo mundo. Com o tempo foi cortando. Por quê? Eles falaram assim, ó, olha aqui o potencial nosso. Pá, toma aqui. Aí você vendia pra caramba. Aí agora eles entregam pra 10 pessoas. É aí que surge o impulsionamento, né? Aí, exatamente, aí que surge o mundo do tráfego pago, que que eu comecei a estudar. Que eu comecei a estudar, que é a gestão de tráfego. O tráfego pago. O que é tráfego? Todo mundo sabe que tráfego vem de movimentação, de carros só que de pessoas também. E que quem entra sem estratégia nesse mundo gasta a verba que tem muito cedo e depois desiste. Eu tenho visto muito isso entre nossos parceiros. Não, eu vou investir R$500 por mês, R$1.000 por mês, R$2.000 por mês. É que o retorno seja na hora. Já postei ali, já vai começar todo mundo aqui no meu WhatsApp. Você sabe por quê? Tá. Porque gasta-se, que eu tô falando de dinheiro, meu investimento, né? Em propaganda e não em conteúdo. Então eu vou lá e gasto R$2.000 em propaganda, faça o seu empréstimo aqui. Você vai lá e gasta os mesmos R$2.000 e faz o seu empréstimo aqui. Você vai lá e faz a mesma coisa. Tá todo mundo falando a mesma coisa. Quem vai se destacar? É quem está te oferecendo informações úteis. Dentro dessa estrutura é muito interessante, porque eu tenho certeza que tem Corban aí que usa panfleto. Ainda tem. Tem Corban que usa panfleto. Tem lugar que dá muito certo ainda, tá? Pois é, eu fiz um cálculo rápido. Tem lugar que dá certo? Tem. Ainda tem lugar que dá certo? Ainda tem. Principalmente no interior. No interior dá certo, né?
Mas será que o digital chegou lá com força para poder ainda... O consignado é um mercado muito extenso, né? Então a gente tem muitos perfis de cliente. Perfeito. Nós tivemos uma palestra com o Sani Dama, Aham. na convenção do BMG 2021, acho. 22, 21. E ele falou um negócio, a pergunta que nós fizemos para ele foi exatamente esse. O mundo físico vai acabar? Vai ficar só o digital? Ele falou assim, não, vão ter os dois caminhos. O ideal é ter os dois caminhos, né? Porque você vai ter pessoas que querem ser atendido presencialmente e você aí tem a mesma história da pessoalidade, né? Quando você atende. E você vai ter pessoas que querem ser atendido no mundo digital. Uhum. Aí, na época, ele usou um exemplo muito interessante que eu sempre falo, que ele fala o seguinte, ó, tem uma mulher aqui que ela vai poder falar pra gente, né? Você compraria um carro digitalmente? Escolheria e montaria seu carro digitalmente? Eu sim. Beleza. Um carro de 100 mil reais você compraria pela internet? Sim. Você compraria seu vestido de noiva pela internet? Não. Nunca. Entendeu? Então existe um equilíbrio entre o mundo físico e o mundo digital. Exatamente. Agora eu vou chegar num ponto interessante dentro dessa discussão. Qual foi o cálculo que eu fiz? O cálculo foi o seguinte. Eu cheguei na Glória e aí vi uma pessoa panfletando. Tem muito ainda lá. Tem. Perguntei, quanto é que você cobra para panfletar? Eu acho que ele super valorizou ali. Ele falou 100 reais, mas eu acho que... É isso mesmo. É 100 reais? 100 reais? Um dia? Uhum. 100 reais. Faz o cálculo. Quanto que você gasta pra poder... Aí eu falei bem assim, quantos panfletos você entrega no dia? Ele falou 1.000. Eu acho que ele super valorizou também. Mas vamos dizer que ele entregue os 1.000. Vamos dizer, tá? Entregou os 1.000. Vamos dizer. Quanto que você gasta pra imprimir 1.000 panfletos? Não tem noção, que a gente não atende pro final, daí eu não sei, mas deve ter sido em torno aí dos 100 reais hoje. Vamos colocar 100 reais, tá barato. Mas vamos colocar 100? Vou colocar 100. Ou seja, você gastou um dia 200 reais. Uhum. A diária do panfleteiro, mais 100 reais. Pra alcançar quantas pessoas? No máximo 1.000, né? No máximo 1.000. Beleza. Dessas 1.000 pessoas, quantas de fato tem o perfil do teu cliente? Nossa. Nunca vai saber. Você nunca vai saber. Você não tem como saber. Não. Essa é a primeira coisa, tá? Vai anotando aí. Não tem como saber. Qual a segunda coisa? Quantas pessoas compraram? Também não. Difícil saber também. Que vieram da panfletagem. Não tem como saber. Porque você nem sabe se o cara tá jogando aquele panfleto fora. E os que ficam no para-brisa do carro ali, os que vão na portinha. Exatamente. É muita coisa. Então vamos lá. Então não tem como você ter estratégia em cima disso. Não tem como ter dados. Não tem como ter dados. Você não tem como A ter estratégia é distribuir. Uhum. Você tem uma ação, você não tem uma estratégia. Exatamente. Então, não tem como ter dados. Absolutamente nenhum. E você tá gastando 200 reais por Todo dia. dia. Em 10 dias são 2.000 reais. Exato. É isso aí. Em 30 dias são 6.000 reais, pô. É isso aí. E quanto de retorno que você teve? Ah, não sei. Entende o que eu tô falando? Sim, Tá sim. bom, tem correspondente bancário que ele imprime e ele vai lá mesmo e distribui. Mas, meu irmão, você gastou em 30 dias 3.000 reais. E você atingiu 30.000 pessoas. 1.000 pessoas por dia. Se você distribuiu todos os dias, 1.000. 30.000 pessoas. Agora, olha que delícia que é o digital. O digital é o seguinte. Sabe quantas pessoas... Sabe quanto você gasta? Vou colocar uma média assim. Quanto você gasta para alcançar 10.000 pessoas? É uma boa pergunta. Qual seria o investimento médio? Ideal. Existem alguns investimentos. Existe investimento no tráfego. Existe investimento no profissional. Uhum. Ok? Só que se depois, no final das contas, se você fizer o cálculo, você vai ver que fica menos do que o panfleto. Sim. É a mesma coisa do panfleto. O panfleto você não investe no profissional e você não investe em fazer o negócio para rodar. É a mesma coisa. Entende? Você investe no profissional, você investe... Tem como o próprio empresário fazer? Tem. Só que não é fazer de qualquer maneira. Ele precisa estudar.
Aí ele vai decidir se ele quer estudar, se aprofundar naquilo, ou se ele quer estudar o negócio dele, se aprofundar no negócio dele e deixar um profissional fazer isso. Qual seria o investimento hoje para um lojista, Igor? Para ter um estrategista digital dentro de um pacote razoável de serviço? Vou chegar nesse ponto através do cálculo que a gente vai fazer. Então, para alcançar 10 mil pessoas hoje, vou colocar um valor simbólico aqui, médio, R$100 de publicidade no Facebook e no Instagram. Entende? Só que o que você vai impulsionar? Acho que é aí que tá o segredo, né? É aí que tá o segredo. A gente chama no mundo digital de criativo. Sabe quando a propaganda era na televisão e você precisava entregar um material para a emissora e a emissora vai veicular? A empresa, geralmente, ela é totalmente responsável pela entrega do material. E o profissional, ele vai veicular isso. Só que esse é uma relação empresa-gestor de tráfego. Por que entra o estrategista digital? Porque eu vou orientar a empresa qual que é o melhor criativo. Quais são as... A melhor estratégia. Qual é a melhor estratégia para a gente poder alcançar esse... Porque não adianta você você fazer impulsionamento, você aperta o botão turbinar ali, saque aqui seu FGTS. Não adianta também. Não, só isso. Eu desafio, aproveita que você tá aí, comenta, se já funcionou com você apertou o botão funcionar lá, quantas vendas você fez de FGTS? Eu tenho uma parceira que é correspondente bancária. E ela tá me agradecendo muito porque a estratégia que a gente tem usado tem funcionado. Então vamos lá. Elas me mandam, nossa, Igor, chegou uma pessoa com 50 mil no FGTS. Isso é muito raro. Sim. Né? Chegar uma pessoa com 50 mil hoje, porque quando lançou o FGTS, eu quero falar sobre isso também, tem tempo? Quando lançou, sobre o lançamento de produtos novos, né? Quando lançou o FGTS, foi aquele boom. Pô, você colocava qualquer anúncio. Hoje não. Hoje você precisa entender onde está o processo. Vou dar até uma dica aqui, que a gente está hoje em janeiro de 2023. Não sei quando é que você vai estar assistindo esse podcast, mas em janeiro de 2023, nós estamos prestes o FGTS aí se vai acabar a antecipação. Não. E se acabar a antecipação do FGTS, acabou na verdade o saque aniversário, né? Acabou o saque aniversário, acabou a antecipação do FGTS. Que proporcionou isso tudo. Essa antecipação. A pessoa decidir se ela quer o dinheiro dela antes, né? Então o que acontece? Quando no boom, beleza. Só que agora, para chegar pessoas que têm FGTS ainda, quem queria fazer já sacou. A grande maioria? A grande maioria já sacou. Aí fica o quê? Juntou mais 6 meses ali, vamos sacar mais uns 500 reais. E aí fica assim. Então chegar uma pessoa hoje, então existem algumas estratégias. Por exemplo, tá acabando o FGTS, eu já vou falar aqui, tá acabando o FGTS, produza um conteúdo de que, olha, tá acabando o FGTS, tá acabando o saque aniversário. Corre. Faça sua antecipação. Porque aquela pessoa que já sabia do saque aniversário da antecipação e ficou na dúvida, é ela que vai vir agora, vai acabar. Mostre a notícia, coloca lá a notícia, governo vai acabar com o saque aniversário. No FGTS não vai acabar, não pode acabar, bom, não sei, mas esperamos. Mas o saque aniversário vai acabar. Ou seja, vai acabar a antecipação. Se você quiser fazer agora, é agora. Coloca escassez, coloca urgência. São gatilhos mentais de venda. Por isso que eu tô falando, estuda a venda, que aí vai funcionar no marketing digital também. Entendeu? Então, essa é uma estratégia. Voltando aqui, quanto que precisa para poder investir? Olha, faça o cálculo hoje como se você tivesse um funcionário. Quanto que você gasta num funcionário seu? Quanto você investe num funcionário seu? Um funcionário, se você paga um salário mínimo para ele vai custar o dobro para a empresa. Então é mais ou menos isso, tá? Para um investimento inicial, a gente já começa a gerar uma estratégia. Por quê? Porque, como eu falei,
o mercado de empréstimo ele é um mercado muito complicado com leads. O que é lead, Walter? Lead é aquele usuário que está lá, recebeu o anúncio, clicou no anúncio e chegou até você. Lead, em inglês, é contato, né? A gente chama hoje a pessoa que chegou até nós através do anúncio. Então, acostume-se com esse termo. Cada cliente que chega para você nas redes sociais são leads, tá? E aí você tem que tratar cada lead para poder você conseguir fazer a conversão daquele lead. É isso aí, a gente conversa com muitos parceiros que fazem esses impulsionamentos, né, geram até conteúdos, alguns, e eu vejo muito o seguinte, poucos aproveitam o lead como tem que ser aproveitado, porque focam no lead, ou seja, focam no cliente que chegou até você, somente para aquele produto que você impulsionou, né? Então vamos lá, você está impulsionando o FGTS, um exemplo, como você usou de exemplo aí. Você impulsionou para o FGTS, esse cara chegou até você, não tem mais saque para o FGTS. Ele não tem mais. Mas esse cara veio e está precisando de dinheiro. Então ele não é do consignado e não tem mais como sacar o FGTS. Mas ele tem cartão de crédito? Para fazer um saque no cartão de crédito? Ele tem carro para você oferecer uma proteção veicular? Ele já tem... Ah, tá. Não, o cara não tem cartão de crédito. Então você pode vender um cartão de crédito para o cara? Para o cliente? Então, assim, eu acho que o grande segredo é você entender como esse cliente chegou até você, né? E o que ele busca? Ele busca empréstimo, ele busca crédito. Analisar o perfil. Ele chegou para você pelo impulsionamento da FGTS, mas esse cara já disse que está precisando de dinheiro. Então você tem outras formas de oferecer dinheiro para ele. Aí uma coisa que a gente conversa muito, eu converso muito com meus comerciais e com os parceiros que a gente tem mais proximidade, que as pessoas têm que entender que é necessário hoje, é essencial hoje, ser multiprodutos. Por quê? Porque quando o Igor chegar até mim em busca do FGTS e eu não tiver, eu vou oferecer para ele o que eu tenho de crédito. Ele tem cartão de crédito, você já tem que buscar isso no filtro do seu lead. O Igor é um cara que chegou através do FGTS, mas na pergunta que eu fiz para ele lá, se ele já tinha cartão de crédito. Lá na captação. Quando ele clicou lá na bio, que ele abriu o linkzinho para ele, que ele preencheu aquele formuláriozinho, você já pergunta, tem cartão de crédito? Possui veículo? Você dali, você já entendeu. Se a Arielle não tem veículo, eu não vou oferecer o ProUse para ela, que é o que a gente tem de proteção veicular. Aliás, gente, o produto é top. Se você não conhece o ProUse, é altamente lucrativo, 100% digital. Fica a dica para vocês. Converse com o seu gerente comercial que ele vai te explicar melhor. Então, se a Arielle não tem carro, mas ela tem um cartão de crédito, eu já tenho um produto para oferecer para ela. Então, eu acho que o grande ensinamento também que o estrategista tem que trazer para a gente é o seguinte, tá, o lead veio. E agora? Qual a estratégia? Montamos a estratégia de captação, captamos o cara. Show. Né? Porra, o cara tá dentro de casa. E agora? O que eu faço com ele? Show. Antes disso, a gente precisa definir qual que é o melhor público pra gente impulsionar. Entender quem você quer trazer. Quem que eu quero trazer? Eu tô trazendo, eu tô impulsionando para quê? Eu tô impulsionando para o FGTS, eu tô impulsionando para qual é o produto que eu tô oferecendo isso precisa estar claro no impulsionamento, tá? Quando eu falo impulsionamento voltado para a venda, porque existem outros tipos de publicidade. Existe publicidade, por exemplo, de você aí na sua região criar uma conquista de território onde no raio de quilômetros que você atende da sua cidade, de onde você está aparecendo o tempo todo, o tempo inteiro nesse raio. Existe uma estratégia chamada de conquista de território, tá? Já jogou War? Já jogou War? O War você vai conquistando os territórios ali, certo? Basicamente isso. A gente coloca o anúncio para rodar com um raio de quilômetros. Isso para quem tem uma coisa física, né? Exatamente. Tem uma loja. Exatamente. Tem uma loja física, existe um raio de quilômetro, tá? De 1 quilômetro que as pessoas precisam te conhecer. Tem gente atrás da tua loja que não te conhece. Com certeza. Então, no raio de quilômetro, faz um videozinho mostrando, cara, celular, qualquer celular hoje, você faz um videozinho, faz um Reels, mostrando a fachada da loja, mostrando os funcionários, atendendo algum funcionário, faz um cortezinho CapCut, o aplicativo, pega lá, faz um cortezinho, a fachada da loja, bota uma musiquinha de fundo e bota pra rodar. Bota no raio de 1 quilômetro. Já tô dando ouro, entregando ouro aqui, hein?
Bota no raio de 1 quilômetro. É essa. Exatamente. Bota no raio de 1 quilômetro. Colocou no raio de 1 quilômetro. Aí, lá no gerenciador de anúncio, aí tem que ser um pouquinho mais avançado. No gerenciador de anúncio, eu consigo ver quando todas as pessoas no raio de 1 quilômetro assistiram 2 vezes. Já se interessou. Quando elas assistiram 2 vezes, eu aumento o raio para 2 quilômetros. E aí, quando todo mundo assistiu 2 vezes, eu aumento o raio para 3 quilômetros. As pessoas de 1 quilômetro, 2 quilômetros continuam assistindo. Ou seja, você tá mostrando a tua empresa para todo mundo, diferente de um panfleto que o cara pega aqui e joga. Sim. A conversão é muito baixa. E aqui, a pessoa tá o tempo todo aqui, ó. Você olha para um ônibus hoje e vê que não tá com a cabeça baixa olhando pro celular, tá todo mundo olhando. É só dentro de casa também, né? Exatamente. Então, o que você tem que fazer? Tem que primeiro... Só que esse conteúdo não pode ser querendo vender. Compra aqui. Não, é só para aparecer. Só pro cara lembrar. Só mostrar o atendimento. Ó, aqui a gente tem o atendimento, a gente atendeu aí mostra uma idosa. Foi o que eu fiz lá. A gente mostra uma idosa, eu atendi a dona Eva aqui, olha só, a dona Eva, não sei o que, a dona Eva, ai meu Deus, foi um atendimento muito bom. Isso gera prova social. Então, quando eu coloco isso no raio de 1 quilômetro, aí eu vou começar a ser conhecido, a construir uma autoridade onde eu tô. Tá? Então, isso eu tô falando pra loja física, né? Agora, isso é uma publicidade para você aparecer apenas. Não tem a intenção de vender. O objetivo não é vender, é você aparecer. Agora, se você tem uma publicidade com o objetivo de vender, aí precisa de uma estruturazinha mínima e eu preciso entender qual que é o produto que eu tô impulsionando. Porque dentro do produto eu preciso encontrar um público-alvo. Já vou dando a dica para vocês. Não façam anúncios para empréstimo consignado. Não façam. Só vou dizer em um momento que você deve fazer. Logo nos primeiros 15 dias, quando a margem aumenta. Acabou esses 15 dias, acabou. Sabe por quê? Vou falar, hein? Falei que ia falar, vou falar, hein? Pode falar. Aqui é para dar polêmica. Vou falar. Tem grandes bancos usando milhões em publicidade. E já vou falar que eu encontrei alguns bancos. Banco Pan, Banco C6. Tem grandes bancos que gastam milhões em publicidade e concorrem com vocês e pegam esses clientes. Eles têm uma força de investimento muito alta, né? Exatamente. Eles podem investir muito mais do que você. Então, não gasta sua energia fazendo isso. Nos primeiros 15 dias, você pode até anunciar, porque aumentou a margem, você vai pegar alguma coisinha ali. Depois disso, esquece consignado. Sabe por quê? Porque é um público muito sujo. Vai chegar um monte de gente para você, vai chegar. Sujo, gente. Sujo no sentido do lead sujo que a gente fala, é o lead que não chega de uma forma de entendimento claro. Isso, não tô falando que a pessoa é suja não, tá? Mas sem qualidade, você não vai conseguir vender para aquela pessoa, porque ela não tem imagem. Entende? Ela não tem imagem. O idoso, ele assiste aquilo aqui, aquilo ali, e ele clica em qualquer coisa que ele vê pela frente. Ele vai clicando. E, coitado, tá bom. E como é que a gente vai chegar nesse público? Eu sei que não vai contar estratégia, não, que é seu negócio. Não, eu conto. Você precisa ter uma página. Você precisa anunciar para públicos correspondentes, públicos diferentes. Ou seja, você quer chegar no idoso, você precisa mostrar. Você precisa naquele conteúdo mostrar uma outra situação. Por exemplo, você pode mostrar para uma pessoa, você pode anunciar diretamente para um familiar. E aí o familiar de tabela vai chegar no idoso, você vai convencer aquele idoso. Você precisa ter uma estrutura. Você não pode chegar, anunciar direto pro idoso para que ele clique e chegue no seu WhatsApp. Porque vai chegar muita gente e você não vai conseguir vender consignado. Porque no meio dos que tem algo a ser feito, vai chegar muito mais gente que não tem nada a ser feito, que é o que a gente chama de lead sujo. Exatamente. E você não tem o que oferecer para ele. Não tem. Principalmente se você não for um multiproduto. Não tem. Exatamente. Só que o que acontece? Existe uma gama de produtos e existe uma estratégia que eu fiz, inclusive, aqui no estado lançou-se um empréstimo na conta de luz. Crefaz, tá? Lançou um empréstimo na conta de luz, eu tava lá, eu já tinha feito teste de consignado, porque eu entrei no mercado sem saber nada, né? Aí falei, vou anunciar pro consignado. Comissão alta, oxê, que é isso que eu quero pra minha vida. Aí, rapaz, eu fiquei uns 2 meses, mas eu me decepcionei tanto. Eu falei, cara, não é possível.
Ninguém tem margem, mas ninguém tem margem. Se fazia anúncio. Trabalha muito. Trabalha muito. Era 5 mil pessoas e você aproveitava... Não aproveitava nada. 10. Nada. Vou te falar, não aproveitava nada. Nenhum consignado a gente fechou por impulsionamento. Nenhum consignado. Aquele impulsionamento de faça o seu empréstimo comigo. Exatamente. Nenhum consignado. Aí o que acontece? Eu falei bem assim, eu entendi que o segredo está na novidade. Saiu um produto novo, ok, tá com produto aí de 2. cartão de crédito. Novo saque, produto 100% digital, sem maquineta. Quanto de comissão? Bom, a gente não pode falar em comissão, porque... não pode. Não pode. Eu tô aqui... Eu quero 50%. Eu quero. Mas eu posso dizer pra você que a comissão é bem alta. Tá lá no nosso sistema lá. Quem quiser mais informação, a gente vai ter no final aí Pois é. contato, né? Mas assim, produto 100% digital. Qual o diferencial do novo saque? A empréstimo cartão de crédito todo mundo faz. Concordo, tem um monte. Mas ela não tem maquineta. Você não precisa de maquineta. O cliente pode fazer à distância, digital. Assinatura digital igual é do consignado. Facilidade. Você pode trabalhar. Isso é um lead aberto. Exatamente. Ele é fora do consignado. Todo mundo é cartão de crédito. Então, o que eu fiz na Crefaz? Exatamente isso. Eu anunciei, fiz um anúncio diferente, um criativo diferente. Tava com a luz apagada, haja luz, e coloquei assim um haja luz. Eu vi, ficou muito legal. Né? E aí eu falei assim, olha, nós vamos trazer uma luz para suas finanças agora, vem aqui e tal. E aí o que aconteceu? A Crefaz tem algumas lojas específicas aqui, que só trabalhava com um empréstimo na conta de luz e um empréstimo pessoal. Só produto próprio. E eu vendi mais que todas as lojas da Crefaz do Espírito Santo. E aí eles vieram aqui vieram na nossa financeira, veio umas 4 cabeças. Supervisor. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Não, que nós vamos colocar aqui um funcionário. Queria colocar uma pessoa, contratar uma pessoa da Crefaz para ficar lá dentro. Eles queriam aprender. Exatamente. Mas depois parece que a Excelsa deu foi à frente e tal, deve ter aumentado o índice de inadimplência. Em outros estados ainda tem, tá? Ainda tem, né? Pois é, você pode anunciar para falar, eu vendi para Ceará, vendi para Bahia, inclusive, é fortíssimo. Eu vendia para tudo quanto é lugar, e eu fiz uma produção altíssima em comparação com as lojas próprias da Crefaz que só fazia isso, tá? Então, produto novo, aproveita a novidade, isso é muito importante, aproveita a novidade, não tô falando você tem seus clientes consignados, você pode fazer essa estratégia de conquista de território, que vai trazer muito mais gente qualificada do que você sair impulsionando para consignado. Só que diversifica os produtos que você vai impulsionar, porque aí você vai pegar um público diferenciado por cartão de crédito, por exemplo, é o que eu faria hoje, tá? Eu conversaria com o Dalton, falar, Dalton, vamos conversar aqui, porque eu tenho um trabalho aqui que pode, qual que é o público-alvo, tal, quem mais está vendendo, qual é o público que mais está vendendo, pega esse público que mais está vendendo, faz um impulsionamento legal para eles. Esse produto, por exemplo, dentro do próprio consignado, ele é um produto que atende. Por quê? Quando você vai fazer o saque do cartão consignado, do cartão benefício, você tem um limite para ser sacado. O outro limite você não pode sacar. Ele fica lá retido, vamos dizer assim, obrigatoriamente o cliente teria que usar para compra. Só que a Novo Saque consegue ir lá e ele utilizar esse limite para fazer o saque. Perfeito. Então é o mesmo cliente fazendo 2 saques no mesmo cartão. Fora todo mundo de cartão que existe, né? Pois é. Então, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa não tem margem, mas ela tem o cartão de crédito. Tem o cartão de crédito, tem carro para você oferecer uma pró-uso, uma proteção veicular, enfim, o cliente chegou até você. Exatamente. Você vai simplesmente dizer um não para ele vai embora? Perfeito. Exatamente, não pode, né? Tem que... O cara vem, mas se vende é o que mais se oferece. O cara vem para você. Exatamente. Então, você entra no supermercado para comprar um arroz, você nunca sai só com arroz. É isso aí. Então, o que acontece, gente? Dentro desse mundo digital, por isso que existe o estrategista. Sim. Tá? Eu posso me falar que eu sou especialista em correspondente bancário? Posso, porque eu já fui. Você já foi correspondente bancário trabalhando com estratégia digital, exatamente, que é o seu mundo. E eu conheço o mercado, eu sei quais são os melhores caminhos e tal, e aí a gente consegue gerar resultado. Mas hoje, por exemplo, a minha parceira, a gente só impulsiona para FGTS. Só impulsiona para FGTS, porque existe um valor que ela separa mensalmente. Não, vamos investir todo esse valor no FGTS, que é o que está valendo a pena agora. Entende? Às vezes o correspondente bancário ele tem mais dinheiro para diversificar. Quanto mais dinheiro, mais testes a gente faz. Entende? Entendi. Então, gente, eu acho que para a gente resumir isso aqui, que a gente está finalizando a
nosso podcast. Lembrando que pedi para você seguir a gente nas nossas redes sociais, YouTube, né? @okpromotora. E o Instagram também. E o Instagram, logicamente. Eu acho que, para resumir, é necessário se estar divulgando no mundo digital, sim. É necessário que se gere conteúdo no mundo digital, não simplesmente um bannerzinho, um senhorzinho segurando dinheiro. Perfeito. Eu acho que isso não gera mais. Já foi. Mesmo porque, se você entrar nessa briga, você vai entrar em briga com grandes bancos que estão impulsionando e estão tomando o seu cliente. Aliás, o mercado tem que ficar muito atento a isso. Bancos que estão escolhendo o canal venda direto e não priorizando mais o mercado corretor, tá? O mercado Corban. Esse é o nosso mercado. Se nós não defendemos o nosso mercado, banco não vai fazer isso pela gente não, gente. Quem tem que defender o nosso mercado somos nós. Nós temos que deixar de ser tão imediatistas, né, na operação no momento. Eu vou por esse banco porque ele paga rápido. Eu vou por esse banco porque a comissão é maior. Eu vou por esse banco porque, sei lá, eu gosto da cor dele. Não. Pense no banco que pensa em você, que respeita o nosso canal de trabalho. Isso é uma mensagem que tem que ficar muito clara para o mercado de correspondente, para nós, Corbans, porque a partir do momento que o banco atender o cliente direto, ele não vai precisar mais de você. Não é que a promotora não vai precisar, não. A promotora continua precisando. Mas então vocês têm que ficar muito atentos aonde vocês colocam a carteira de cliente. Tem que parar de ser imediatista. Nós temos que pensar a longo prazo. A gente não pode pensar só na comissão que vai vir daqui a 2, 3 dias. Nós temos que pensar assim, e daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? E na próxima aumento de margem? Né, a gente vê muito isso lá, às vezes colocando em alguns bancos que a gente fala, cara, eu como lojista não faria, tá? Então eu acho que nós temos que ser mais estrategistas. Estratégia. Sim. Eu acho que o resumo que a gente pode trazer disso aqui é: seja estrategista, contrate um profissional capacitado, porque você vai investir aí no mínimo de R$2.000 a R$2.500 entre o profissional e o que você vai gastar de investimento mesmo nos impulsionamentos, né? Gere conteúdos, né? Vocês mulheres, que são grande parte do nosso mercado, é mulher, né? Ele tá aqui para prova disso. Vocês consomem demais conteúdos das redes sociais. Exatamente. Muito. Mais do que os homens, né? É roupa, é joia, é tudo. E isso chega para elas, como consumidoras, em forma sempre de conteúdo. Né? Produtos como suplementos, maquiagem, né? Explicações de maquiagem. Então não é mais simplesmente compra esse batom. Isso não funciona mais. Tem que gerar conteúdo de valor, que é o que vai atrair de fato a pessoa começar a seguir. Exatamente. Ou usar aquele produto. Porque muitas vezes ela não compra da primeira vez. Não. Com certeza. Não compra da primeira vez, mas vai acompanhando. Uma hora ela vai se tornar cliente. Exatamente. No momento que você entra e pesquisa uma vez, já vem outras derivados daquilo ali que você pesquisou. Exatamente. Tá sabendo receber um monte, né? Vários. Sempre. Eu fui pesquisar ontem o jet ski. Pesquisei à toa. Meu amigo, é lancha, é jet ski, é jet boat, tudo que envolve o mundo náutico, o veleiro, perfeito. Eu comecei a receber. É isso aí. Mas por quê? Porque eu estou consumindo conteúdo que me interessa. As redes sociais sabem mais de você do que vocês. Com certeza. Nas redes sociais. Com certeza. Então, dado com o que vocês estão falando perto do computador. Então eu acho assim, tem que se ter estratégia, tem que se contratar ou estudar ou contratar profissionais da área. Para quê? Para que você não gaste a sua verba, que às vezes não é muito alta, né? Às vezes mas às vezes não é muito alta, à toa. Se você vai gastar, não vai ter resultado. E vai falar, isso não funciona. Não funciona, Outra dica, acho que muito importante que o Igor deixou pra gente aqui, é o seguinte: para quem tem loja física, já deu um spoiler pra gente, tá, gente? Para quem tem loja física, impulsione de uma forma, como ele falou, de uma forma territorial. Isso. Esqueça de vou divulgar para todo mundo. Se a sua loja é física, impulsione no seu bairro, no bairro vizinho, depois no outro bairro, e no outro bairro, e no outro bairro. As pessoas têm que te conhecer, saber onde você está. Às vezes você está muito preocupado em vender na internet e está esquecendo que do lado seu tem um prédio que mora 1.000 pessoas. Uhum. E você, não, eu tenho que funcionar na internet. Exatamente. Eu quero buscar o cara lá no Amazonas. Exatamente. E o cara não sabe nem que você existe. Exatamente. Né? Não sabe. Então, assim, E quando a pessoa vai conhecendo, né? Eu posso fazer semana do
semana do empréstimo para dívidas, vamos colocar assim. E aí você aparece de uma forma diferente. Não tem isso, né? Eu tô inventando agora. Tô inventando. Você apareceu no raio de 10 km, um monte de vezes. Aí, nossa, a empresa tá fazendo uma semana especial. Entende? Então, e às vezes não precisa de superprodução para isso. Não precisa. Hoje não precisa. Hoje não precisa. A questão é a estratégia do impulsionamento. Exatamente. E não tanto... outra semana maluca, né? Fazia, semana maluca, não, ok? Semana maluca. Se faz isso, sempre deu muito resultado. Se faz isso no digital, aí é. Entendeu? Então, assim, eu acho que exige muito mais estratégia do que gasto. Eu acho que a partir do momento que você pega o dinheiro e tem estratégia no que você gasta, o gasto vira investimento. Perfeito. Essa é a minha opinião. Então, acho, gente, dica, contrate profissional. O Igor tem uma empresa, tem uma equipe voltada para isso. A gente vai deixar o contato dele também. Você pode até já deixar seu contato se você quiser. A gente vai deixar isso também. Nas redes sociais, no Instagram, @Igor Fraga Oficial. Igor com H. Igor Fraga Oficial. Vai estar no GC aí também, a galera. A gente vai botar também lá. E a gente, eu acho que é impulsionar com inteligência, com estratégia, com o profissional. Se não quer um profissional, estude. Estude, é isso que eu falo. Eu falo nas minhas redes sociais, não quer gastar com um profissional, gastar, né? Não quer investir no profissional, estuda. Só que você pode está tirando tempo do estudo do estudo do seu negócio, que você precisa estudar o seu negócio. Entende? Então, é basicamente isso. Gente, a gente finalizando aqui, Irene, vamos deixar uma perguntinha pro Igor para ele poder... Agradecer a sua presença primeiro, foi muito bom. Né? Essa troca, esse bate-papo foi muito legal. Eu que agradeço. Agradecer a vocês que estão nos assistindo aí até agora. A gente vai fazer outros, sempre... Esse foi o primeiro, né? A gente vai trazer muitos assuntos relevantes ao mercado, tá? A intenção nossa não é ficar fazendo propaganda. É lógico que o merchan faz parte, mas não é essa a nossa pegada. A gente vai sempre trazer um convidado e de vez em quando vai dar bate-boca aqui e eu gosto é disso. Eu gosto é da polêmica. Quando todo mundo concorda, eu não gosto da... É isso aí. Vamos lá. Igor, só para finalizar, se você estivesse sendo visto e ouvido hoje por todos os Corbans do Brasil, dentro da sua pegada da estratégia digital, o que você deixaria, o que você gostaria de deixar como recado, como gancho, como pensamento, como pergunta para o mercado? Vamos lá. Primeira coisa, seja íntegro. Seja diferente. Dentro do mercado tão sujo, seja íntegro, porque a integridade vai fazer com que você cresça de forma de forma honesta, né? Crescer de forma honesta. Então seja íntegro. E dentro do digital, eu vou dizer o seguinte: organiza a sua casa, organiza ali o perfil. Primeiro organiza o perfil para que você possa estar preparando a base para receber os seus seguidores e coloque energia nos seus stories, porque os stories vão aparecer para as pessoas que já te seguem. Então, coloque energia nos stories. Se não quiser contratar um profissional, comece impulsionando, mas impulsionando o que eu falei. Não impulsione panfleto, porque panfletar por panfletar, impulsione conteúdo, impulsione a fachada da loja, impulsione um diferencial que vocês têm, um atendimento, um depoimento, impulsione isso num raio onde você pode ir aumentando. Eu tenho certeza que com essas estratégias iniciais você já vai ter algum resultado. Você vai falar assim: nossa, eu vou precisar contratar uma pessoa, porque de fato funciona. É isso. E lembrando, gente, que nós estamos falando de um bicho de 7 cabeças aqui não, tá? É um investimento aí em torno de R$2.000 a R$2.500, tratando-se de consignado, tratando-se de FGTS, tratando-se de novo saque. Nós estamos falando de um contrato. Pronto. Um contrato fechou. Contrato fechou, você paga. Então, gente, vamos pensar na frente. Deixar a Irene encerrar com vocês aí, né, Irene? Porque era muito mais bonita que eu. A gente fala pra caramba, né? Que isso, gente. Fala nada, meu Deus do céu. Gente, agradecer, né, a presença do Igor aqui. Falar para vocês seguir a gente lá no Instagram, se inscrever no YouTube e até o próximo OK Corban. Podcast do Correspondente. Aqui você tem voz. Isso que é importante, hein? Obrigado, gente.